que você assistiu ontem? Eu vi ontem o Guerreiros do Bronx, do Castellari. E enfim, é um filme da onda pós-apocalíptica italiana. Onde é que a gente está agora, Cris? Praça do Verbo Divino, São José dos Pinhais. Que é a sua cidade natal. Isso. A praça está bem diferente, ela já foi um pouco mais Bronx no passado. Tinha uns brinquedinhos aqui que parecia quase um túnel para você ser assassinado. E a mãe falava, jamais suba aí, ainda mais se estiver escurecendo. Então, hoje está tudo bonito. O que é a onda pós-apocalíptica italiana? O que é isso? Teve uma série de filmes, nos anos 80 principalmente. Mad Max, né, saiu Escape from New York. Aí os italianos começaram a fazer suas versões baratas, internacionais, com elencos bem variados, filmados. No caso da Fulvia Film, né, que é para quem o Castellari trabalhava na época, do Fabrizio De Angelis, eles faziam meia produção em Roma, meia produção em Nova York, levavam equipes reduzidas para fazer, pegavam atores como Fred Williamson, Rick Morrow, e levavam lá qualquer um, né, pegava a assistente de direção, que era a filha dele, fazia o filme assim. O Guerreiros do Bronx, que é o primeiro desses filmes do Castellari, o filme que eu vi ontem, eu acho o melhor filme do Castellari, talvez de todos. Assim, eu tinha um grande carinho pelo Grande Hackett, mas o Guerreiros do Bronx ele ganhou um lugar especial no coração com as revisitas. Já era um filme que eu gostava muito, mas ele parece um filme mais maduro no que o Castellari fazia de melhor. Que chega nos anos 70, ele está fazendo aqueles policiescos, ainda bem no começo da onda. Filmes como a Polícia Incrimina, a Lei Absolve, o Street Law, que eu não sei o título em português, nem em italiano. O Cidadão se Rebela, em italiano. Cidadino se Rebela. Mas nesses filmes ele estava, obviamente, querendo entrar na onda Friedkin, aquele policial do fim dos anos 60, começo dos anos 70, um pouco mais psicologizante, um pouco, tipo, tem o Franco Nero como ator, que é um puta ator, com quem ele se entendia muito, e ele chega num limite de fazer esses filmes assim, tentando aprofundar um pouco mais no personagem, um pouco mais ainda, mesclando muito esse desejo constante por movimentos cada vez mais absurdos, por uma perfeição da coreografia, um trabalho muito de superfície com o ator e com os elementos como um carro, como um barco, com coisas que geram movimentos agressivos, armas. Isso vai ganhando proeminência nesses filmes dos anos 80. Né? O Keoma, que é o último filme, para mim, dessa fase dele ali, talvez o Keoma talvez seja o filme mais maduro desse período. Para mim, acho que marca meio que o fim dele tentar fazer um cinema que se mesclasse mais ao que os americanos faziam no cinema de ação dessa época, o filme policial dessa época. Aí ele faz o Keoma, que é um western, ele começa no western, ele ascende a direção principal com os westerns, mas ele retorna com o Keoma, faz seu melhor filme até ali, e depois disso ele vai fazer, ele diz que gosta muito do gênero e vai aproveitar certos esquemas narrativos, certas figuras, alguns clichês dentro de outros gêneros, né? E um desses gêneros foi justamente esse cinema pós-apocalíptico, com figuras cada vez mais bizarras. The Warriors, do Walter Hill, seria um exemplo disso, que é um filme de brigas e gangues por domínio do território do Bronx em Nova York, que o produtor Fabrizio De Angelis fazia esses filmes com o Lúcio Fulci, por exemplo, em Nova York, né, que passava pequenos períodos ali filmando, então ia fazer pesquisa de locação, ia fazer as filmagens, e ele acabou um dia se perdendo no Bronx e descobriu que ele estava no meio de um lugar que era faccionado, né, que você não podia estar lá se você não fosse da vizinhança, se você não fosse de uma facção, uma gangue, e viu que isso era material para o filme, né, além de ver o sucesso de filmes como esses. Então surgiu a ideia de fazer o Guerreiros do Bronx, e o Castellari fez acho que o filme
provavelmente, pelo que se vê no filme, o maior orçamento da Fulvia Film. Eu sei que as sequências foram menores já, você vê o orçamento sendo cortado quase que ao longo da produção. Eu sei que os filmes seguintes do Fulci, que também eram para ter orçamentos maiores, foram diminuindo a ponto de ele fazer quase que um improviso de filme, no fim das contas. Isso já começa no The Beyond. Então a Fulvia, ela ascende muito rápido, porque o sucesso desses filmes é muito grande fora da Itália, mas ela também cai muito rápido, não sei exatamente porquê, mas o Fabrizio De Angelis começa a fazer filmes cada vez mais contidos e baratos, né? E eu acho que o Guerreiros do Bronx seria o ápice de fazer essa produção funcionar, de conseguir atores que já tinham algum renome, meio que no meio exploitation, no meio de filme de gênero já, mas ainda assim atores com algum renome, e aproveitar ao máximo essas figuras, né? Que aí é onde entra o Castellari, que ele entende a figura aristocrática do Fred Williamson, né? O Black Caesar, como alguém que seria um imperador, né, entre esses diversos reinos feudais do Bronx, assim. Então é um filme extremamente caricato essa representação de uma sociedade em plena decadência que vive separada pelo rio de Manhattan, né, que é onde acontece a política do mundo, né, que é quem domina todo o resto do mundo. E ali no Bronx é o barbárie completa, assim, é anarquia pura, né? Eles estão o tempo inteiro um apanhando pelas costas. Você tem o assassino silencioso, solitário, você tem o grupo de gangue de motociclistas que ficam brigando internamente para saber se eles começam uma guerra com o imperador ou não, que é o Fred Williamson. E nesse caso, o protagonista do filme, Trash, que todos os personagens, tem o Hot Dog, Trash, esses são os nomes dos personagens. Ele basicamente é um ator que ele encontrou malhando na academia, ele escolheu puramente pelo físico atlético, por ele ser meio bombado, tipo um peitoral gigante, ele faz uma regata de couro, assim, com o peito aberto dele, assim. O filme inteiro ele anda com uma calça enrolada, reto. É espetacular, o jogo de posturas desse filme. E as gangues, assim, outras uma gangue de dançarinos liderados por uma dançarina muito, enfim, roupas totalmente assim, gritantes, extremamente coloridas, maquiagens coloridas, brilhando. Eles vivem basicamente assim, você vê o cenário do Bronx de cima, uma filmagem de helicóptero dos policiais que estão monitorando a área, e parece um cenário de guerra, e provavelmente era o Bronx mesmo. E a hora que a gente vai para as internas, é todo em Roma, são catacumbas de Roma. E não é só esses dançarinos, os motoqueiros com jaquetas nazistas e símbolos de anarquia e tudo misturado, mas também zumbis, do tipo que poderia ser do Paura della Città de Morte Vivente, do Fulci ou de Beyond, que entram em combate com eles, e quando chega o Vic Morrow no final, depois de ter, enfim, ser intimado a realmente acabar e transformar tudo em cinzas, ali está o plano dele final, maligno, para acabar com o Bronx, de onde ele veio e de onde ele acha que tudo tem que voltar para cinzas. E ele tá com um chapéuzinho e jaqueta de polícia e tudo, e só dando risada por 10 minutos, enquanto tudo pega fogo, e napalm, pessoas queimando, todos os personagens morrendo. É um espetáculo infernal no fim. E, enfim, a pira do Castellari é que nesse filme ele tá filmando apenas as figuras, apenas os estereótipos, apenas as coisas mais superficiais e divertidas nelas mesmas. Assim, não precisa aprofundar nesses elementos. O filme começa com uma perseguição à menina que motiva a trama a andar, que é no filme a filha do Enzo Castellari, faz a filha de um imperador, um magnata de Manhattan, que manda numa empresa, se eu não me engano, se eu me lembro bem, de venda de armas e coisas do tipo, uma empresa militar. E ela vai herdar esse reino, ela está fugindo para não ser uma marionete na mão de pessoas muito más, segundo ela não quer fazer parte disso, e vai parar no Bronx. E ela é adotada pelo Trash, vira namorada do Trash. Nesse primeiro momento, onde ela conhece o Trash, ela está sendo perseguida por patinadores de rock. Eles vão atacar as pessoas com aquelas, eu não sei como é que se chama, aqueles bastões que usam no rock. E vão lutar com o Trash, que chega com a gangue de motoqueiros dele e dá um cacete em todo mundo. Então,
E a cena toda passa pela perspectiva da menina, da filha, vendo aquele corpão destruindo outros corpos, assim, em câmera lenta, e as sombras do combate, e aparece, antes de aparecer a gangue, aparece a caveira que identifica eles nisso tudo silhuetado, surge uma luz dessa caveira numa parede, e eles se aproximam, e começa o combate, e ela quase tem um orgasmo assistindo o Thrash lutar. E a partir daí está definida a relação deles, e assim, eles são amantes extremamente fiéis a partir desse momento. Ela morre por ele morreria por ela, e coisas desse tipo. E o filme é todo sobre como é a lealdade desses grupos, como eles vão começar a guerra ou não. O cara vai formar uma aliança, o Thrash, com o personagem do Fred Williamson, que é esse imperador do lugar, que é quem mantém mais ou menos a paz, delimitando territórios. Então, tem toda uma premissa para a tragédia acontecer, mas no fim das contas o filme só está se divertindo com muita movimentação, muita violência, muita explosão. E é tudo no filme espetacular, a ponto de, no momento eles vão descobrir que existe alguma tensão, a gente descobre essa tensão que existe entre eles, a divisão dos espaços dentro do Bronx, entre as facções. Eles descobrem um corpo morto de um motoqueiro, ao encontro com a gangue do Fred Williamson. Chegam os carros, os hot rods, chegam os carros dos anos 50, 40, todos modificados, com pessoas vestidas de Drácula, as coisas mais absurdas possível. A mulher do Fred Williamson, uma sádica com chicote e tal, uma coisa absurda. Eles vão ter esse encontro, chegam os motoqueiros, todos extremamente coreografados, e de repente toda a trilha é uma bateria que está rolando, solo, e o baterista simplesmente tocando enquanto tudo isso acontece. Enquanto todo esse encontro acontece, tudo extremamente coreografado, quase como um musical. As movimentações internas da cena, os cortes quase videoclipados nesse momento. E descrevendo tudo através dessas vestes, de como eles se olham, da aproximação deles, o andar do Thrash, aí que você vê a postura esquisitíssima dele, aí que você vê a elegância do Fred Williamson tratando quando ameaça alguém, a inteligência dele lidar com a situação tensa. Então é um filme muito de gestos mínimos e concentração desses elementos que poderiam ser a coisa mais desuntada, né? Completamente caótica. E no filme ele vai reunir, são elementos tão dispersos que vão se reunindo para um final inevitável desse espetáculo infernal que eu comentei, que não temos como não admirar, né? E é aí onde está realmente a arte mais profunda do Castellari, o quanto ele consegue transformar simplesmente algo que não tem nada de, talvez em si, de dramático, ou um espetáculo que poderia ser levado totalmente como galhofa e fazer isso ter um peso. O final do Fred Williamson consumido por chamas, sozinho na frente do seu trono, é uma das coisas mais impactantes que eu já vi no cinema. E isso está no meio dessa trama completamente absurda. O Vic Morrow sozinho, tendo que lidar com os líderes corporativos de Manhattan, tentando trazer a menina de volta e acabar com o Bronx, basicamente. E ele lidando com os habitantes do Bronx, né, que são pessoas mais como ele, sendo esse herói solitário e tendo só nessa postura dele também, só uma coisa no rosto, uma coisa na fala, todo esse desejo de destruir o que foi a vida dele, de certa forma. Uma coisa que nunca é explicitada no filme, mas está ali em todas as ações dele. Então, esse tipo de inteligência de tratar o básico que uma produção vai te dar, que um ator vai te dar, que um carro vai te dar, uma moto vai te dar, e explorar todos os níveis performáticos disso, né? Você fazer uma cena de luta que é mais uma dança, você fazer um musical com motos e um solo de bateria. E detalhe, o baterista ele encontrou no lugar tocando quando estava fazendo pesquisa de locação e pensou, essa cena só vai acontecer com esse baterista dentro, entendeu? Tipo, isso é o nível de inteligência que um cineasta americano não teria. Isso é o que o cinema italiano te dá e que nenhum outro cinema vai te dar, e o Castellari era exemplar em fazer essas coisas funcionarem. O que você quer dizer com exploração da superfície? Que é um filme de ação puro. É um filme que não tenta, como eu falei, o Vic Morrow no filme, ele não tenta justificar suas ações. As ações, elas são óbvias pela forma como ele se porta o tempo inteiro. Quando tem uma cena dos motoqueiros reunidos, é sempre uma discussão política de vamos entrar em confronto, nós vamos formar uma aliança, nós vamos
zoar os policiais ou vamos agredir os policiais, alguma coisa assim. E tá tudo muito... É tudo em poucas palavras, é tudo muito evidente sempre. É evidente na fala mais sucinta e no gesto mais óbvio, curto. Não tem prolongamento de coisas que justifiquem as ações, é tudo sobre a ação e a consequência dela na trama. É uma trama extremamente simples e até desinteressante em certo ponto. Ela é interessante pelo quanto de voltas consegue dar uma cena tão... num outro filme que não teria talvez nenhum grande peso, que seria esse encontro do Fred Williamson com o Trash. Seria um encontro dos dois no carro, aquela cena a gente teria com certeza com toda a importância dela, mas simplesmente a chegada dos motoqueiros, a chegada dos carros, a caminhada, os olhares entre eles, mostrar o que está na roupa, mostrar como os outros se vestem, a caminhada de um lugar ao outro, toda essa atenção simplesmente mostrar uma pessoa andando é coisa que é de cineasta experimental, é do Alan Clark, é coisa de outros cineastas italianos não estavam fazendo e são pessoas que gostam mais do espetáculo da performance em si. Assim. Então, sabiam explorar melhor esse lado físico do ator. O Castellari ele filma com um fisiculturista praticamente, filma com a própria filha que era sem direção, ele achava que cabia no papel, filma com vários dublês, ele promove os dublês a astros. Você percebe que ali, tirando os atores americanos, talvez ninguém seja ator mesmo. Parece que todo mundo é ator ao estilo italiano, um ator físico, um ator que demonstra tudo de forma muito mais exacerbada. O ator americano tem essa coisa de ser mais interior, mas no Fred Williamson ele enxerga algo diferente, ele consegue aproveitar os dois lados, as duas qualidades, né? Consegue unir. E uma coisa que o Franco Nero dava para ele, o Franco Nero parece conseguir transitar, não à toa é um astro internacional, conseguia transitar mais entre esse estilo italiano e outros estilos. Né? Fez filmes na Alemanha, fez filmes nos Estados Unidos, fez filmes na Itália. Então, é um ator mais versátil, ele se dá muito bem, mas quando ele vai filmar esse tipo de filme puramente de ação, puramente caricato e de espetáculo mesmo do movimento, ele precisa desse ator mais físico, mais esse dublê, esse cara que é capaz de realizar feitos inacreditáveis com o próprio corpo. Dançarinos mais do que atores, às vezes. Quantos anos você tinha quando você viu o primeiro filme do Castellari? Primeiro filme. Eu acho que foi o Keoma. Eu não tenho memória exata, deve ter sido com uns 12 anos. Eu já tinha visto um bom número de Fulcis e... Não, foi o Grande Hackett, o primeiro filme. Eu acho que eu tinha de 11 para 12 anos, foi o primeiro filme. E até, talvez por essa memória de ser o primeiro, seja o que na minha cabeça é o meu favorito, tirando o Guerreiros do Bronx. Mas então, o Keoma é espetacular, vi logo após, é um filme mais famoso. Então a primeira impressão foi forte já. Foi. E o Castellari é uma coisa, porque o que ele faz ninguém fazia tão bem ao redor. Que é fazer cinema mais assumidamente vagabundo, menos interessado em profundidade, vamos dizer. Não tinha pretensão de ser artista como o Dario Argento, não tinha a pretensão política do Damiano Damiani, que é alguém que operava mais no gênero dele, que fez western também, mas fez mais o policial no western do que o western no policial, que é o caso do Castellari. O pai dele, ele cresceu em sets, né? O fato dele ser um cara que dialoga com a linguagem cinematográfica, parece que 100% ele não consegue... É sempre uma questão de câmera e montagem para ele. Porque ele cresceu em sets, cresceu vendo o pai dele filmando, cresceu vendo salas de edição, começou sendo assistente, foi subindo. E é um cara que aprendeu a falar com um cineasta. E o cinema dele tem... Você vê alguns filmes do pai, Roma Violenta, por exemplo, lembra um filme mais do filho. Mas é engraçado você ver como esse cinema de artesanato é levado a um nível muito acima do comum. Até mesmo para os italianos que sempre foram... Tipo, não tinha um italiano que não sabia filmar. Tinha um italiano que fazia um filme ruim, mas não que não sabia filmar nessa época. E o Castellari ele está um nível acima de todos esses nesse sentido. E fazendo gêneros bem desprestigiados. Assim, você vai ver... E assim, você vai ver o Mad Max, você vai ver o Castellari filmando, é coisa de maluco a diferença. Walter Hill, você parece que está vendo filme de pessoas que não sabem o que é uma câmera. E o Castellari está fazendo esses filmes. Obviamente o sucesso do Mad Max, até mesmo o Carpenter, muito maior, mas não tem menor comparação dos filmes. E o Fuga do Bronx, que vai passar no fundão,
é um Escape from New York muito melhor. É um Escape from New York superior. É tipo alguém que viu o filme e pensou o que eu posso fazer de superior a esse mesmo, nesse mesmo filme. E, inclusive o plano é, a gente tá na Verbo Divino, porque estávamos passeando aqui na Rua 15, atrás dentro do lançamento do nosso filme, mas a ideia é filmar ainda um Fuga da Vila Diabo inspirado no Fuga do Bronx, que é um pouco não tão longe daqui, mas mais parecido com a praça da minha infância. Mas teria uma cena aqui nessa praça? Hoje não teria que ter, mas seria Manhattan. Eu não sei o que aconteceu com a cidade. Tá mais pra Manhattan do que Bronx hoje. Tá na HD aí, né? Aí. E onde você gostaria de ver um filme do Castellari? No fundão?